Bem-vindos e bem-vindas à nossa live semanal de terça-feira, que acontece toda terça às 12h30. E o nosso tema hoje é coragem, coragem para vender, coragem para se posicionar. E esse tema ontem, antes deixa eu me apresentar, porque eu sei que tem gente que não me conhece e que vai ver depois e que também não me conhece, né? Eu sou Mônica Alvarenga, coach executiva e consultora e mentora de coaches. E esse tema da coragem surgiu ontem na mentoria do Evoluteams, que é o curso com base na teoria U. E a gente estava num encontro da mentoria, e num dos nossos encontros, né? E esse foi o tema comum dos profissionais que estavam presentes. Essa palavra foi a palavra-chave do encontro. E aí eu pensei, esse é um tema bacana para a gente conversar numa live. Por quê? Porque muitos dos coaches com quem eu trabalho têm um grande conhecimento técnico, têm um grande preparo. Um coach é um coach, um consultor, são profissionais que têm um alto nível de inquietação, estão sempre buscando novas formações, mais educação, mas nem sempre essa busca acompanha a coragem de se posicionar como tal. E aí, muitas vezes, esse profissional se encolhe e deixa de ser reconhecido e solicitado, porque quem não é conhecido também não é solicitado como profissional, né? Por mais conhecimento, por mais educação formal e informal que tenha. Então, por isso que eu estou trazendo esse tema, que muitas vezes também é desconfortável. E aí, se você começou a ver esse vídeo agora, já vou te adiantar, fica comigo até o final, porque no final vai ter uma surpresa para você. E aí, é, a coragem de vender envolve também a coragem de aparecer, né? E aí eu vou te perguntar já, de 0 a 10, o quanto que você se sente confortável de se vender, de se posicionar, muitas vezes até de precificar o seu trabalho. Quem tiver presente, escreve no chat, e se você vai ver esse vídeo depois, pensa aí mentalmente. Ou se tiver caderno, folha, papel, escreve aí. Coloca um número de 0 a 10. O quanto você se sente confortável em se vender, em falar das suas qualidades, daquilo que você faz, das suas potencialidades. Bom, então vamos falar desse elefante na sala, né? Muitos coaches vivem na invisibilidade por conta dessa falta de coragem, desse medo de se vender. E o que está por trás desse medo de se vender, né? Muitas vezes é o medo de ser julgado, especialmente com o advento das redes sociais. Olha, uma pessoa que está conectada disse nada confortável, né? Isso é muito comum. Com o advento das redes sociais, muitas vezes a gente julga as pessoas que se expõem. Um coach, um consultor também, não é só o coach. A gente deveria não julgar, né? Porque quando a gente está diante dos nossos clientes, a gente é treinado, a gente se treina para não julgar. Mas não é isso que acontece conosco sempre, porque nós somos humanos. E o julgamento é algo muito natural de nós humanos, né?
é inerente, por mais que a gente treine. O problema é quando o julgamento interfere nas nossas ações e mais, quando ele nos paralisa em algumas ações. Então, quando a gente julga o outro porque ele está se expondo nas mídias sociais ou porque ele está se vendendo de uma forma agressiva ou de uma forma que, no nosso entendimento, aquela pessoa não deveria se vender, na verdade, a gente está voltando esse julgamento para nós mesmos. Sabe aquele ditado de que quando a gente aponta um dedo, a gente tem quatro apontado para a gente? Funciona mais ou menos assim. Para eu chegar aqui, e eu vou falar de mim, porque na verdade é da gente que a gente pode mais falar, né? Para eu chegar aqui, poder fazer essa live e poder fazer o trabalho que eu estou começando a fazer, ainda começando. Eu me julgo uma criança ainda nas redes sociais. Mas para eu chegar a fazer isso, eu tive que parar de apontar esse dedinho para muita gente nas redes sociais, porque eu também apontava esse dedinho. E eu ficava achando que eu não podia fazer nada, e isso me travava. Então, eu tive que parar de julgar o outro para me sentir mais livre de fazer aquilo que, no meu entender, é necessário para que eu seja vista. E é só por causa disso que eu cheguei aqui a fazer, por exemplo, a live de terça-feira. Então, o julgamento do outro é que traz para a gente o medo da gente também ser julgado, o medo da gente parecer que está se vendendo muito, da gente parecer exagerado, da gente ouvir do outro, por exemplo, ah, quem ele pensa que é, quem ela pensa que é. Se eu tivesse esse medo de alguém pensar de mim, quem ela pensa que é, a Mônica está se achando, eu não faria absolutamente nada. Então, é, essa voz interna é algo que a gente tem que aprender a lidar. E quando a gente deixa de julgar o outro, fica muito mais fácil de, de lidar com essa voz. Porque o processo de venda, de posicionamento, ele nunca, jamais vai diminuir quem nós somos. Já o processo de se esconder, sim, esse processo, ele diminui quem a gente é. Ele faz a gente se encolher. Ele faz a gente ficar menor do que quem a gente é. Então, grava isso, gente. A gente não vai ficar menor por se expor. A gente vai ficar menor por se encolher. Ah, mas e se eu exagerar? E se falarem que eu estou parecendo uma influencer? E se me chamarem de blogueirinha? Você ajusta. É melhor ajustar depois de fazer do que deixar de fazer e se encolher. Processo de se expor não faz a gente ser menor. O processo de se expor, ele faz a gente ser maior. O processo de se encolher, sim.
O processo de se esconder, sim. Esse faz a gente se sentir pequena e pequeno. E aí, quando a gente evita falar do que a gente faz, na verdade, a gente está negando o nosso valor. Ainda hoje, ontem eu estava falando sobre coragem na mentoria, e hoje eu estava falando do meu posicionamento na minha terapia, porque parece que isso tudo é uma coisa muito fácil, mas não é. A gente se apropriar de quem a gente é e do que a gente faz é um processo constante, que a gente está ajustando sempre. Porque quem trabalha como coach, como consultor, como facilitador de processo, trabalha com a alma, trabalha com o ser. E aí, a gente se apropriar do nosso ser para colocá-lo, para expor o ser para o outro, é um processo. Então, hoje, eu estava trabalhando isso na minha terapia, porque eu me dei conta de que eu estava precisando fazer um ajuste nessa apropriação do meu próprio trabalho. Então, eu estou aqui me expondo, mas isso não está pronto. A gente é um ser em evolução. Então, essa apropriação de quem nós somos e do que a gente oferece para o mundo é um processo contínuo. Não é porque hoje eu estou aqui posicionada que eu estou pronta. A gente está sempre ajustando alguma coisa. E tem um outro ponto. Quando a gente não fala do que a gente faz, a gente está deixando espaço para que outros falem. Então, eu também vejo no nosso mercado de coaching, de consultoria, de mentoria, muita gente ganhando espaço. Então, eu tenho muitos colegas que dizem assim: ah, mas eu estou tão desanimado com esse mercado. Ah, esse mercado tem tanto profissional ruim. Tem tanta gente falando tanta coisa, tanta besteira. Meu amor, tem tanto profissional bom de boca fechada. Tem tanto profissional bom, ético, que não fala nada. Então, quem não se posiciona, que não exibe o seu conhecimento, a sua ética, deixa espaço para essa montoeira de gente que não tem o menor pudor de se expor e muitas vezes de se expor de forma não ética. Então, você que é ético, que adquiriu conhecimento, que estudou e continua estudando e se desenvolvendo, quando você se esconde, você está deixando aí o caminho livre para um monte de gente que faz a mesma coisa que você ganhar espaço. Então, não vem reclamar que a sua atividade está sendo denegrida, que a sua atividade está sendo manchada por pessoas que não são éticas. Mas ela está sendo manchada porque pessoas como você, que estudam, que são maravilhosas no que fazem, não falam. E não falam do quão maravilhoso e ético é exatamente o seu trabalho. Então, isso é um ponto. É, os bons profissionais, quando eles colocam a sua voz para fora, eles também têm a missão não somente de se vender,
mas de salvaguardar a boa imagem da atividade que exercem. E isso vale para qualquer atividade. Já imaginou se na advocacia só tivesse maus profissionais abrindo a boca e falando? Qual era a visão que a gente teria da advocacia se a mídia tivesse ocupada por profissionais antiéticos? Mas não é isso que acontece. Acaba que na advocacia todos falam. E aí você tem sim uma porção de maus profissionais que aparecem e ganham alguma visibilidade, mas também uma boa porção de bons profissionais que asseguram o seu espaço e o seu lugar de fala. Então é isso que os bons profissionais e aqueles que investem no seu desenvolvimento contínuo precisam fazer. Que se não for por si, que seja pelo benefício do mercado. Bom, e tem uma outra coisa que eu quero falar, é sobre coragem, né? O nosso tema aqui é coragem. Quem é coach, quem trabalha com o outro, sabe que coragem não é falta de medo. A gente sabe disso, mas é que às vezes, quando chega na hora da gente trabalhar com a gente mesmo, isso é difícil, né? Da gente lembrar. E eu vou contar uma história que fala sobre coragem, que para mim é minha história guia. Eu tenho um amigo que já foi bem próximo de mim e é um surfista famoso de ondas grandes, daquelas ondas de sei lá quantos, 50 metros. E ele, inclusive, já bateu recorde de ondas gigantes. E uma vez eu perguntei para ele: Você não tem medo de surfar essas ondas? Porque um erro pode ser fatal, né? E ele falou assim: Mônica, eu tenho medo. Claro que eu tenho medo quando eu estou diante daquela onda gigante. Mas o meu desejo de pegar uma onda perfeita é muito maior do que o meu medo. Então eu vou. Procuro fazer tudo da forma mais correta possível. Eu tenho muito cuidado com cada passo, mas eu vou, porque o meu desejo de surfar uma onda perfeita é muito maior do que o meu medo. E isso me marcou muito, porque eu imaginava que ele não tivesse medo nenhum para conseguir entrar naquelas ondas. Mas ele se preparava e se prepara até hoje. Hoje ele não surfa mais essas ondas gigantes, já está meio que se aposentando. Mas ele se preparava muito e ia, ia com medo mesmo. E ficou mundialmente famoso. Mas não era sorte, não era acaso, não era falta de medo, era preparo, disciplina e o desejo muito maior que o medo. Então, eu acho que isso é um incentivo para quando o profissional tem esse desconforto de lidar com o se vender, o se posicionar, mas tem o desejo de dar um passo além, de ter mais reconhecimento, de, de sim ter uma remuneração que seja justa e coerente com o tanto que investiu e investe na sua educação. Então, eu anotei aqui uma frase da Brené Brown: coragem é se expor ao risco emocional com vulnerabilidade. Coragem é se expor ao risco emocional com vulnerabilidade. Então, é a gente lidar com a nossa vulnerabilidade,
É a gente aprender a fazer isso apesar do medo. E claro, né? É desconfortável aparecer, é desconfortável falar da gente, do nosso serviço, do nosso valor. Mas se a gente botasse numa balança, né? Eu às vezes faço isso com os meus clientes. Eu peço para eles imaginarem na mão o peso de uma situação e o peso de outra. E imaginar qual que pesa mais. E eles conseguem sentir, né? Então faz esse exercício aí. Coloca numa mão o desconforto de se expor e na outra o desconforto de não receber o que você merece, de não ter o número de clientes que você merece, de não ser reconhecido como você merece. O desconforto de se expor numa mão e o desconforto de não ter o reconhecimento profissional que você merece. Qual que pesa mais? Do meu lado pesou o reconhecimento profissional. Então, gente, vale a pena enfrentar o medo de se expor. Vale a pena dizer para o mundo. E aí anotei uma pergunta também para fazer para vocês. O que você tem evitado mostrar sobre o seu trabalho por medo do julgamento? E aí, se você tem papel e caneta aí, já aproveita para escrever. O que você tem evitado mostrar sobre o seu trabalho por medo do julgamento? Que tesouro que você está guardando por medo do julgamento? Bom, e aí a gente falou aqui do medo, né? E eu quero trazer três pilares que ajudam a ter um pouco mais de coragem para a gente se posicionar. Um é clareza. Clareza sobre quem a gente é, o que a gente entrega, o que nos importa. Esse é um ponto primordial, porque se a gente não tem essa clareza, na hora de abrir a boca, a gente fica perdido. Então, esse é o primeiro ponto, gente, é a gente ter clareza. Quando eu comecei lá atrás, há 14 anos eu fiz uma transição de carreira. E aí, eu comecei na área de desenvolvimento. Eu fiz a transição para a área de desenvolvimento humano. Eu era da área de comunicação, comunicação organizacional, e eu queria trabalhar com pessoas, desenvolver pessoas. E aí, eu atirava para tudo quanto é lado. Eu fiz a formação em coaching e aí queria fazer coaching de vida, coaching de carreira, coaching de mulheres, coaching de. Queria fazer qualquer tipo de coaching. Coaching de senhoras, coaching, o que aparecesse, de jovens, o que aparecesse, para mim, era festa. Mas isso causava uma grande confusão na minha comunicação, porque eu não tinha muita clareza do que exatamente eu queria lá no início, né? Coaching de executivo, tudo misturado. Então, isso atrapalhava a minha comunicação, junto com consultoria, com transformação, com inovação. Então, essa falta de clareza atrapalha muito na hora que a gente vai comunicar. A gente se enrola nas próprias
pernas. E não que você tenha que fazer uma coisa só, não é isso que eu estou falando. Mas a clareza sobre o que você entrega e quem você é fundamental para você se comunicar, se posicionar e falar com muita clareza para o público que você quer atingir e alcançar esse público, né? A outra coisa importante é você falar de que resultado você oferece para esse público, né? Todo mundo quer saber aonde pode chegar caso você seja o profissional contratado. Outra coisa importante que eu acho cada vez mais importante em tempos de IA, e eu tenho falado muito, muito disso, gente, é presença. É a gente estar presente para o que a gente, quando a gente se comunica. Isso passa credibilidade, passa verdade. Eu estou aqui inteira no que eu estou falando. Eu estou conectada com o que eu estou falando. Mas se eu tivesse aqui, sei lá, alheia, falando de outras coisas e pensando, não sei, falando com algo que não tivesse relação mesmo comigo, talvez eu tivesse dificuldade de parecer verdadeira ou de passar algo que fosse crível. Então, esse é um ponto importante. A gente tem que falar do que está no nosso coração e de uma forma presente. A gente tem que estar presente quando a gente está em contato com o outro. E o terceiro pilar é ter estratégia. Estratégia é fazer as coisas de forma intencional. Hoje, nas redes sociais, eu vejo muita gente fazendo coisas aleatórias. Aleatórias, né? Eu vou tomar um. E não estou dizendo, eu não sou profissional de redes sociais, mas estou falando um pouquinho do que eu estudei, vejo e, e que de repente pode contribuir com você que está vendo essa live, né? A aleatoriedade, ela não nos ajuda a chegar a nenhum lugar. Então, se eu estou aqui brincando com um cachorrinho que é bonitinho, aí fotografo, posto lá na minha rede social que é voltada para o meu trabalho. Um post aleatório, nada a ver com nada. O que que isso me aproxima do trabalho que eu faço? Agora, se eu posto o cachorrinho bonitinho e consigo fazer desse post um link com aquilo que eu entrego, aí é diferente. Tem uma intencionalidade no meu post. Tem uma estratégia no post do cachorrinho bonitinho. Eu aproveitei o momento que eu estava brincando com o cachorrinho para inserir uma imagem bacana, um momento legal dentro da estratégia e da narrativa do meu negócio. Isso é intencionalidade. E isso não então eu não posso ser natural. Não, isso é ser natural. Eu estava sendo natural brincando com o cachorrinho. Mas não é ser bobo. Não é você achar que pode sair colocando qualquer coisa que você acha bonito, que isso vai te ajudar a vender na sua comunicação com seu público. Porque não é assim que funciona. Então, intencionalidade e estratégia é o terceiro pilar. Então, olha só, recapitulando, eu falei da clareza,
que você tem acerca do que você faz e da forma como você comunica. Eu falei da presença que você tem e que você transmite. E agora eu falei da estratégia e intencionalidade, que faz com que você realmente não seja bobo, que você tenha realmente um foco e seja coerente com aquilo que você tem como intenção. Ah, eu quero vender mais, eu quero conquistar clientes. Ah, mas eu só posto foto de bichinho. Qual é a coerência que tem nisso, gente? Ah, mas eu só posto foto com a minha família. A sua família pode ser linda e não tem problema, mas não é se não é seu Instagram pessoal, como que a sua família vai te ajudar a vender, que é o que você realmente quer? Então, essa intencionalidade é algo que é importante você trazer para a sua comunicação. E aí, eu quero te contar uma coisa de uma das coaches mentoradas que trabalha com a gente nos grupos do Evoluteams. O que que acontecia? Ela tinha essa trava de se expor. E, na verdade, ela não sabia ainda nem em vencendo essa trava, do que exatamente que ela ia falar. Mas ela não tinha muita clareza de por onde, do tamanho do prejuízo que isso causava para ela. Então, ela precisou passar, porque ela tinha alguns clientes e ela tem uma vida assim, é uma pessoa casada, já na idade madura, então tem uma vida assim razoavelmente tranquila, né? E aí ela precisou primeiro ter clareza do quanto ela estava aquém de onde ela poderia chegar. E aí, quando ela enxergou que ela poderia estar além, executando um outro tipo de trabalho, de que ela poderia estar num outro patamar, aí ela enxergou que ela estava bloqueada para se expor e para realmente vender o seu trabalho. E aí, como que ela destravou isso? Ela destravou com a ajuda do grupo. A gente faz muitas conversas em pequenos grupos. Então, ela tem um pequeno grupo que apoia o desenvolvimento dela. E junto com esse grupo, ela conseguiu não só enxergar a trava, como adquirir a confiança para fazer um plano de ação e, em curto prazo, num curto prazo, ela fez um plano de ação muito simples para começar a se expor. Primeiro nas redes sociais, que era o mais simples, e depois junto a clientes mais focados, que ela queria alcançar. Então, ela fez um trabalho mais nichado e direcionado. Mas o primeiro passo foi ter a coragem de ir para as redes sociais, num plano que ela desenhou junto com o pequeno grupo, e depois se arriscar a, a, a abordar clientes mais nichados que ela sonhava alcançar. E isso tanto passo de descoberta como desenho de ação e a ação efetiva, com o apoio de um pequeno grupo. Porque muitas vezes a gente enxergar o tamanho do buraco sozinho e sozinha
fica difícil. E o impulso para ação também às vezes fica difícil a gente ter sozinha, né? E ela conseguiu conquistar o cliente que ela queria. E tem mais uma coisa que eu quero falar, que é sobre uma ressignificação de quando a gente se expõe. A gente não está só falando de nós, a gente está dando ao outro a oportunidade de conhecer e de usufruir do nosso serviço. A gente serve. O prestador de serviço é um servidor. A gente serve. A gente está no mundo para servir. E a gente precisa de pessoas a quem a gente possa prestar o nosso serviço. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se as pessoas efetivamente conhecerem o nosso serviço. Então, mostrar esse serviço é dar às pessoas a oportunidade de usufruir do nosso serviço. E a gente mais chances de servir. Então, o se expor, o vender, na verdade, tem um cunho até social para a gente que se coloca no lugar de servir. E aí, gente, o que que eu quero falar? Ah, eu falei que tinha um presente, né? O que que eu quero falar para vocês? É que contem comigo nesse processo para ajudar a ter clareza, para se posicionar, para se mostrar. Quero também chamar vocês para as lives de terça-feira, que acontecem toda terça às 12h30. Então, venham sempre e estejam no grupo de WhatsApp, que é onde o link é compartilhado. E eu quero compartilhar com vocês um e-book que eu preparei. É um e-book interativo. Espero que vocês gostem. Eu falei que quem ficasse até o fim da live. Vou botar o link aqui. É um e-book interativo que eu fiz para ajudar vocês a se fazerem perguntas, a, a refletirem sobre esse processo e a darem o próximo passo. E aí quero saber o que que vocês acharam depois. É um e-book para preencher, é um e-book interativo. Depois vocês me contam do que vocês acharam, tá? Obrigada a quem ficou até agora. Espero que a gente esteja juntos na próxima terça-feira, 12h30. E compartilhem. Eu vou colocar o vídeo no YouTube, compartilhem com os colegas se acharem que esse conteúdo faz sentido. Que bom, fico feliz que você leve bons insights, Márcia. Um abraço, um beijo carinhoso e até a próxima semana.